Bom dia, pessoal do sexto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Nós vamos iniciar a nossa aula com a correção da atividade da aula anterior. Peguem o caderno de vocês, pessoal, por favor, e acompanhem a correção, corrijam a atividade de vocês para não ficarem com respostas erradas, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão da nossa atividade dizia assim: em quais estados físicos a água pode ser encontrada na natureza? Pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso. 2. Quando colocamos água na geladeira, ela se solidifica. O nome dessa mudança de estado físico da água é solidificação. Letra C. Terceira, Carla deixou o seu picolé no balcão da cozinha e saiu por um instante. Ao voltar, percebeu que o seu picolé derreteu. O nome dessa mudança de estado físico que ocorreu com o picolé recebe o nome de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quarta, complete com o nome da mudança de estado físico. Letra A, passagem do estado líquido para o gasoso de forma lenta, é a evaporação. Letra B, passagem do estado líquido para o gasoso de forma rápida, é a ebulição. Letra C, passagem do estado gasoso para o líquido, condensação. E letra D, passagem do estado líquido sólido para o estado gasoso, é sublimação. A quinta questão, vocês tinham uma figura e nessa figura tinha os números 1, 2, 3 e 4 e essa figura mostrava as mudanças de estado físico, não é isso? E pede para você dizer o que está acontecendo no número 1, 2, 3 e 4. No número 1, nós temos passagem do sólido para líquido, é fusão, então você coloca fusão. No 2, nós temos passagem do líquido para o gasoso, aí vocês colocam vaporização ou ebulição, porque é a água fervendo. E no 3, tem a passagem do sólido, do líquido para o sólido, aí vocês colocam 3, solidificação. E no 4 é a passagem do gasoso para o líquido, condensação. Então fica 1, fusão, 2, vaporização, 3, solidificação e 4, condensação. E aí a gente encerra a nossa correção. Nós hoje ainda vamos falar sobre água, certo? Nós hoje vamos falar sobre o ciclo da água. Nós sabemos que a água, ela está presente na natureza e ela se renova a cada dia. Quando chove, né, os açudes enchem, depois eles secam, depois eles enchem novamente. E como essa água, ela está presente e sempre ela vai passando de um estado físico para o outro, né? A gente sabe que a água nunca está só sólida, só líquida, só gasosa. Nós dizemos que a água, ela está presente na natureza, sempre se renovando no que a gente chama de ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá certo? Eu quero que vocês prestem atenção agora aqui no quadro, tá bom? No quadro, como eu coloquei, nós vamos falar sobre o ciclo da água. O ciclo da água, para efeito de estudo, a gente classifica ele com as seguintes etapas: evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Então, a evaporação, ela acontece quando? Lembra do exemplo que eu dei que o açude seca? Então, graças à força que move o sol, então a força que move esse ciclo da água para que ele aconteça é o sol. Então, se eu perguntasse na prova qual a fonte que faz o ciclo da água funcionar, que move o ciclo da água, seria o sol. Então, graças à ação do sol, a água do caso do açude, ela vai evaporar e vai passar do estado líquido para o estado gasoso, que é a etapa da evaporação. Isso também pode acontecer através de uma etapa chamada transpiração, que é quando os seres vivos, eles transpiram, suam, e aí eles passam a água do estado líquido para o estado gasoso, que vai subir e vai formar as nuvens. A condensação é justamente a formação das nuvens. Esse vapor de água, quando chega nas camadas mais frias da atmosfera, ele se condensa, então ele passa do estado de gás para o estado líquido e forma as nuvens. Essas nuvens, quando elas ficam muito carregadas de gotículas de água, né, de gotas de água, elas vão ficar pesadas e aí essa água vão soltar essa água na forma de chuva, que é a etapa que a gente chama de precipitação, certo? Precipitação é a mesma coisa que chuva. Essa chuva vai cair aonde? Nos açudes, rios, mares e lagos, não é isso? E vai formar de novo
o ciclo da água, perdão, pessoal, o ciclo da água, ele vai voltar novamente, vai evaporar e vai acontecer novamente. Só que parte dessa água vai também ficar infiltrada no solo, ou seja, ela vai descer e vai ficar acumulada no solo, formando as reservas subterrâneas de água, como a gente viu na outra aula, formando também os aquíferos, que foi o assunto da nossa outra aula, certo? Então, essa etapa é a etapa de filtração. Então, o ciclo da água, ele vai ter quais etapas? Evaporação, condensação, precipitação, infiltração e também transpiração. Qual a força que move o ciclo da água? O Sol, certo? Então, vamos olhar aqui o esqueminha para vocês compreenderem melhor, a gente repassar. Então, ó, a água dos mares, oceanos, rios e lagos, ela vai sofrer evaporação. O que é que significa isso? Vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Quando esses... eu esqueci de colocar aqui o nome da etapa de condensação, pessoal. Bem aqui, ó, nós temos a condensação, tá bom? Então, ó, quando essa água chegar nas camadas mais frias da atmosfera, vai formar as nuvens. E essa etapa nós chamamos de condensação, tá certo? E aí, quando essas nuvens ficarem pesadas, vai acontecer a chuva, que é a precipitação. Essa água vai voltar novamente para os mares, oceanos, rios e lagos e vai evaporar de novo, vai formar as nuvens de novo, vai chover e vai voltar novamente. E parte da água vai infiltrar no subsolo para formar as reservas subterrâneas, como aquíferos, por exemplo, certo? E é por isso que eu disse que a água nunca se acaba, né? Mas nós sabemos que a água pode sim acabar, porque devido a poluição, devido ao desmatamento, então as fontes de águas podem diminuir e é por isso que a gente tem que ter cuidado para não estar gastando água à toa, certo? Mas pelo fato dela se renovar, é por isso que a gente diz que existe o ciclo da água ou ciclo hidrológico. E como eu coloquei aqui para vocês o desenho, a fonte que move é o Sol. Tá certo, pessoal? Então por hoje era só. Eu vou postar a atividade para vocês. Lembrem-se que eu estou disponível de 7 até as 5 para tirar qualquer dúvida no meu PV ou no nosso grupo de ciências. A atividade vocês devem copiar as perguntas, resolverem e mandarem a foto para mim. E como sempre, vocês têm até na próxima semana, ou seja, até na próxima quinta, para mandar a atividade resolvida. Não deixem de fazer, porque a atividade, além de ser a frequência de vocês, como já coloquei no grupo e vocês já sabem, a nota da avaliação vai ser apenas 6. Os outros 4 pontos para fazer o 10 vão vir da atividade. Então, quem não tiver atividade já vai estar perdendo 4 pontos para a nota da prova. Tá bom, pessoal? Tchau e um abraço.